Olá, sou Camila Matana, estou como host do Conexão CEPIC, diretamente aqui do Parque Tecnológico de Santo André. E eu estou entrevistando as grandes vozes que passaram aqui hoje para que elas possam dar mais vazão e profundidade nos temas que foram abordados durante esses 2 dias de congresso. E agora eu quero agradecer muito a presença do Felipe, da M2M, que vai contar para a gente um pouco do que ele já falou lá embaixo, mas aproveitar esse calor do momento para replicar e que essa audiência que nos ouve também possa se beneficiar, porque nem todo mundo esteve aqui hoje, então a gente vai dar continuidade no CEPIC, que é um sucesso, né? Tá no 2º ano, mas é um evento muito forte. Então, bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aqui mais uma vez. Olá, Camila. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer poder falar com vocês, um prazer estar aqui hoje como um dos patrocinadores do CEPIC, podendo discutir temas que foram extremamente relevantes, né? Não só apresentar a M2M como uma empresa com stand, mostrar as tecnologias, mas também poder falar um pouco de 2 temas que eu acho que são muito relevantes hoje no tema das cidades inteligentes, né? Da iluminação pública e das cidades inteligentes. Eu hoje tive a oportunidade de tecer uma palestra sobre a inovação na iluminação pública, onde eu pude demonstrar algumas das tecnologias que a M2M tem desenvolvido e que está lançando, né, como foi a luminária com RGB, que é um projeto que foi feito em P&D junto com a EPR e com a TIM, que está sendo testado numa estrada no Paraná, onde a gente colocou uma sinalização RGB nas luminárias de iluminação pública com a intenção de evitar acidentes, e está sendo testado num trecho crítico de serra, na estrada do Paraná, já com visibilidade pela comunidade, pelo PRF, né? É um recurso com recursos da NTT, e toda a tecnologia desenvolvida aqui dentro do Brasil, dentro da M2M, né? Não só de adaptação do nosso controlador de telegestão para protocolos DALI, que são hoje o que tem de mais evoluído em termos de protocolo para comunicação com outros dispositivos, também um driver que faz o controle desse RGB, e com isso a concessionária de estradas, por exemplo, de rodovias, consegue, através do seu centro de operação, avisar o motorista de que tem um problema à frente, que tem algum acidente, né? E isso com a luminária que todo o controle desse RGB é feito através da telegestão, que a M2M já fazia. Também pude demonstrar o projeto que a gente entregou agora na Unicamp, né, que é onde nós entregamos 2.600 pontos de telegestão que já estão implementados, fazendo uma nova visão do parque, do campus da Unicamp Sustentável, um projeto excepcional que a Juliana aqui do CEPIC também tem bastante envolvimento, né, e para ser bastante modesto com ela, né, ou seja, ela não só é idealizadora, né, e tem toda os parabéns aí pelo projeto excepcional, onde a M2M não só foi escolhido como fornecedor de telegestão, mas que também doou, junto com a nossa parceira do Canadá, Livable Cities, sensores de Smart City, que estão hoje implementados no campus da Unicamp, fazendo leitura de ruído, de contagem de veículos, câmeras instaladas em cima das luminárias, sensores de partícula e qualidade do ar, né, que são dados que agora vão estar disponíveis para que a população, os estudantes da Unicamp possam entender as formas de tratar esse dado, transformar esse dado em informação. Isso é extremamente importante. É um projeto que a gente aposta muito, né, todos os dados gerados pela telegestão também estão sendo abertos para a comunidade da Unicamp, para que a gente possa, em conjunto, o pessoal da Unicamp também poder criar estudos e entender como a gente pode maximizar a utilização dessas tecnologias de cidades inteligentes. Então, um marco extremamente importante que eu pude apresentar aqui no CEPIC hoje. E agora, acabamos de sair de um painel onde, com várias lideranças do setor também, a gente pôde discutir a questão do faturamento de energia a partir dos dados de telegestão. Né? Eu pude expor que a gente vem trabalhando e pensando nesse ecossistema desde 2016, as primeiras vezes que a gente expôs as necessidades, o que precisava
acontecer para que a gente pudesse efetivamente pagar pela energia utilizada nos sistemas de iluminação pública, efetivamente. Lá em 2016 ainda era um sonho. De lá para cá, toda a regulação aconteceu, regulações do Inmetro, da ANEEL, todo o processo está preparado e agora falta a última parte, que a gente conseguir criar novos processos dentro das distribuidoras de energia para que isso possa acontecer. Mais do que uma visão de reclamar do que não está feito ainda, na verdade eu trago aqui uma visão de que a gente já fez praticamente tudo e falta a última ponta que precisa ser resolvida. E a gente trouxe também algumas proposições, proposições de solução, de criação de um P&D estratégico que a gente vai levar novamente para apreciação da ANEEL, né? No sentido de criar recursos para ter uma plataforma única de integração de dados para que a gente possa fazer isso aqui no Brasil e ter uma plataforma única no Brasil. Então a gente quer lançar um programa com a API única, a gente acha que isso é possível, a gente acha que isso é uma evolução tecnológica, uma inovação tecnológica que tem recursos do setor elétrico para isso. A gente acredita fortemente que deva ser utilizado para nos apoiar num programa que, junto com a ABCIP, eu estou coordenando, de criar essa API única no Brasil para tráfego de dados para o faturamento da energia elétrica da telegestão no Brasil. Então, aqui no CEPIC hoje foram discutidos diversos temas muito importantes. Eu acho que a Juliana e toda a equipe que faz o CEPIC está de parabéns, né? O segundo ano do evento, um grande sucesso, né? E eu estou muito feliz de estar participando como patrocinador e podendo expor as ideias. Muito bom. Felipe, você trouxe uma fala muito importante e que eu faço questão sempre de explorar ela com todos que passam aqui. Nós temos grandes empresas demonstrando as soluções ali embaixo, como a M2M. Nós temos bons gestores, nós temos capacidade técnica de resolver. Mas muita coisa ainda não acontece na velocidade que deveria estar acontecendo, né? Então, entrevistamos agora um case do Chile, que está promovendo e que amanhã vai expor 2 grandes cases, e eles vieram falar da legislação que eles têm lá, que na verdade a gente também tem aqui. Só que ele falou, mas lá é lei. E eu continuei, mas aqui também é. Exatamente. Então, qual é a sua opinião macro, né, sem achar culpados, mas quando a gente fala, por que a velocidade das cidades inteligentes no Brasil parece que ainda está um pouco patinando, porque realmente temos tudo. Temos produto brasileiro. Eu acho que ela está evoluindo não na velocidade do que a gente gostaria, né? O que o mercado colocaria, mas a gente está passando por algumas transformações importantes. Uma delas, a ampliação do uso da COSIP. Apesar que o Chile tem alguns cases interessantes, muito avançados, o Brasil tem esse recurso que é o pilar da iluminação pública, ele é o pilar, e agora foi ampliado. Né? A gente traz algumas ressalvas, né? Tem que tomar esse cuidado em relação a essa ampliação, a forma de utilização. Então a gente precisa também entender esse processo, mas eu entendo que a gente ainda depende de entender melhor como utilizar esses recursos, como criar as formas de se fazer, ampliar os recursos a possibilidade de utilização das PPPs, que foram um grande avanço que a gente tem. Então, dentro das cidades, ampliar isso, e hoje mesmo o prefeito de Campinas falou que a Procuradoria tem um entendimento legal de que o que estava escrito como item básico da PPP pode ser feito. Ampliações de escopo, não. Já outros têm outras visões um pouquinho diferentes. Eu acho que a gente precisa entender, talvez regulamentar ou deixar mais claro os poderes que tem, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? O que pode ser feito com esse recurso, o que não pode ser feito com esse recurso, quais são os limites, né? Lembrando que ele é para iluminação pública, e quando a gente amplia, existe o receio de que isso possa virar
essencialmente, por exemplo, câmeras. Vou arrecadar a COSIP para fazer câmera. Não é o e acabou caso. o dinheiro da COSIP. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter cuidado. Apesar Claro. da gente ter uma regulação, a gente tem as leis, a gente tem a regulação, tem os instrumentos, a gente precisa ter uma clareza de responsabilidade e regulamentação para a utilização desses recursos. Eu acho que com isso a gente vai conseguir ampliar cada vez mais a utilização desses recursos e a utilização da questão dos sistemas de cidade inteligentes. Claro, não deixando de avaliar que é necessário ter também uma visão clara de integração, né? Você não pode ter, quando você só implementa itens de cidades inteligentes, que são feudos que estão espalhados, que os dados estão espalhados, isso tem uma série de implicações, né? E que a gente tem que tratar isso de forma muito clara e pensando bem que quando você amplia isso, você tem que ter muita responsabilidade com esse tipo de dado, porque tem dados pessoais, tem dados de pessoas, tem questões que precisam ter muito cuidado do ponto de vista tecnológico, né, que hoje, com todo cuidado tecnológico, já tem problemas de vazamento. A gente vê vazamentos de dados aí de grandes empresas, de multinacionais, de big techs, quiçá pequenos feudos colocados em cidades e tal. Mas a gente tem que pensar muito bem, claro, como trabalhar esses dados, porque é um ponto que é uma oportunidade, mas é também um grande risco. É um ponto sensível. Muito bom, Felipe. Realmente, recursos temos. Temos. É essa clareza de responsabilidades, né? Numa das falas, o Alexandre, do Procel, disse: tenho recurso sobrando que as cidades menores não captam, porque não tem, muitas vezes, uma pessoa sentada para mandar um bom projeto. E eu acho que a gente precisa ter mais formas de criar mais projetos. A Caixa e o BNDES fizeram bons trabalhos no caso das PPPs, de se estruturar fábricas de projetos de PPPs. Eu acho que evoluímos bastante, já estamos aí com mais de 146 contratos assinados no Brasil, que eu vejo como um excepcional resultado e que está crescendo, né? A gente vê que está acelerando. Quando você pega o pipe da Caixa, você vê que o pipe só está crescendo de grandes projetos, de bons projetos. Mas a gente precisa ter também formas de que os pequenos municípios possam entregar projetos para pegar, por exemplo, recursos do Procel. Como o Alexandre Reis falou, né, tem recurso sobrando. Ele me falou da chamada, poucos cidades, poucos os projetos inscritos, né? Eu acho que o recurso está lá. Então, como é que a gente faz para capacitar essas pessoas, que cada vez também são menos, né? São menos pessoas que têm capacidade de estar no poder público. O poder público sempre com um orçamento mais restrito, novos concursos. A gente precisa de saber trabalhar com menos pessoas, com mais produtividade, né? E eu acho que um dos grandes potenciais avanços aí é a gente conseguir utilizar a IA em projetos modelos para poder fazer replicação de projetos dentro dos municípios, né? Ou seja, existe essa capacidade. Hoje ela faz esse trabalho muito bem. Então, se a gente tem projetos modelo, imputa os dados daquela cidade, pede para transformar em um bom projeto, hoje você tem esse recurso, essa capacidade de fazer. Então, vai ser necessário investir nesse tipo de tecnologia para criarmos bons projetos e avançarmos do outro lado. Muito bom, Felipe. Acho que esse congresso reforça tudo isso, né? Ver ele crescendo já pelo seu segundo ano. Então mostra que sim, estamos numa linha crescente e que cada ação importa, cada ação conta. Então, em nome do CEPIC, a gente agradece a sua fala, que traz essa responsabilidade também de divulgar, de acelerar informações e somar tudo isso para que a gente tenha aí um Brasil mais inteligente, com cidades mais conectadas, porque na verdade tudo faz parte de um único pacote, nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Isso aí. Camila, eu em nome do M2M, em nome dos meus parceiros, a TIM, a Livable Cities, gostaria de agradecer em seu nome e toda a organização do CEPIC pelo grande sucesso, né? Ontem, no evento da Unicamp, a Juliane pôde falar que mais que dobrou do ano passado para cá,
No ano passado ela já teve uma surpresa da quantidade de pessoas, ela mais do que dobrou para esse ano, espero que dobre de novo. Amém. Espero que dobre de novo e que a gente possa replicar esse sucesso. A gente está bastante feliz de ter sido um dos patrocinadores e poder ajudar e colaborar um pouco com isso tudo. Obrigado mais uma vez. Obrigada.